A mensagem da ressurreição não era atrativa. Então, se eu quero divulgar alguém ou algum produto, eu preciso torná-lo aquilo atrativo. Então, os discípulos, os apóstolos, os escritores, os evangelistas iam falar de tudo, menos que Jesus morreu e ressuscitou no mesmo corpo. Só tem uma resposta para isso. Já vai trabalhando. Eu tô nervosa. Hello, everybody! Eu estou no canal Ones. Meu nome é Roberto Oliveira, para quem ainda não me conhece, e hoje eu estou muito feliz. Por quê? Nós temos estreia no nosso canal. Quem nunca passou por aquele momento da vida tenso, que tinha que responder uma pergunta e simplesmente não respondeu. Por quê? Porque não sabia. Mas nós, pensando nisso, criamos um novo quadro no nosso canal. É o Papo Reto. E hoje nós temos um convidado maravilhoso. Uns vão olhar e dizer, nossa, ele é meu professor. Outros vão dizer, ele é meu pastor. Outros vão dizer, trabalhei com ele na Marinha. Gente, mas eu não vou cometer o erro de apresentar ele porque eu posso errar em alguma coisa. Então é com muita honra que eu quero chamar aqui hoje para conversar com a gente no Ones o pastor Misael Amaral. Seja muito bem-vindo, pastor Misael! Coisa boa estar com vocês. Muito bom estar com vocês, galera. Gente, a gente está muito feliz para receber ele e eu preciso que ele apresente, apesar dele ser um pastor muito jovem, ele já fez muitas coisas na vida dele. E para eu não cometer nenhum erro, como eu já disse, eu vou pedir para que ele apresente todo o seu currículo para a gente agora. Então, gente, prazerzão estar aqui com vocês. Privilégio, viu? Então, o Mário Sérgio Cortella, ele diz uma coisa bem interessante, que ele fala acerca de que o conhecimento ele serve para encantar as pessoas, né? E não humilhá-las. E quanto mais conhecimento você tiver, maior vai ser a tua profundidade em tudo, inclusive nas Sagradas Escrituras, tá bom? Então eu tive a oportunidade de cursar engenharia pela Marinha, engenharia mecânica, depois naval, depois eu fui fazer teologia, depois da teologia acabei indo para a história e hoje eu sou doutor em história pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a gente está fazendo outros cursinhos aí, Roberta, vamos ver. Tá de brincadeira? Gente... O nosso tema de hoje é as evidências do Jesus histórico e a sua ressurreição. Ou seja, vou traduzir isso aqui. Será que Jesus realmente existiu? Se ele existiu, por que sim? Se ele não existiu, por que não? Mas para começar, a gente trouxe aqui hoje, gente, como ele disse, ele é um doutor em história, a gente não tá de brincadeira aqui nesse canal, não. A gente trouxe ele aqui e a primeira pergunta que eu quero te fazer, pastor. Ai, meu Deus, fala pra mim. Qual é o impacto que as evidências de Jesus vão causar na vida de um cristão ou até mesmo daquele que só é interessado pelo assunto? Jesus. Qual é o impacto que isso vai gerar? Ótima pergunta. Primeiro, vai ratificar, né? Vai confirmar as próprias escrituras, né? O apóstolo Paulo já disse que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então não faz sentido o cristianismo. E as evidências históricas e arqueológicas, uma ciência que tem ajudado muito na comprovação dos temas bíblicos, da realidade bíblica e da verdade bíblica, é a arqueologia, que é uma ciência em termos históricos muito recente. Ela foi criada no século XIX ali, e as evidências arqueológicas são incríveis. A gente tem uma série de documentos, de vestígios, Só para você ter uma ideia, pensando um pouquinho em Bíblia, né? Eu sei que o nosso tema é Jesus, só para vocês terem uma ideia. Os hititas que foram um grande império que viveu aí na época do Grande Egito, né? Na época de Ramsés II, 1300 a.C., até 1890, a academia, né? Os estudiosos não acreditavam que os hititas existiram. No máximo, é que eles eram uma tribo pequena. Em 1890, foi descoberta uma cidade enorme na Turquia, comprovando que os hititas eram um império. Eles são conhecidos na academia como o Império dos Mil Deuses, que tinham muitas divindades.
Então, o impacto de você pensar e você ter na tua mão vestígios e comprovações arqueológicas e históricas acerca de Jesus é incrível, porque primeiro ratifica os evangelhos e a Bíblia, depois que tira alguns conflitos que por vezes pode ter. Eu queria até pensar um pouquinho sobre isso contigo e com você que está nos assistindo aí. Um grande equívoco que acontece, Roberta, e para você que está vendo a gente, é pegar os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros a gente chama de sinóticos semelhantes, parecidos, e o evangelho joanino, que foi escrito depois com outro propósito, mas isso aí é um outro bate-papo, um outro papo reto, a gente pode combinar. Mas as pessoas, e olha, interessante, viu, você falar isso, porque o impacto, eu penso, não só para o cristão, mas para a sociedade ocidental de modo geral. Sim, a gente vê que as pessoas hoje elas estão cada vez mais contraditórias ali. E outra coisa muito interessante que você colocou dessa contradição, porque assim, você falar em Jesus é um tema muito atual. Sim. E é um tema que rende muitas discussões e até muita grana, muita questão financeira, né? Porque a gente observa que ele é um produto que as pessoas usam para chamar a atenção, mas ao mesmo tempo elas renegam quando entram numa parte que, isso aqui eu não... É o confronto que você falou. Isso, exatamente. E aí eles acabam renegando. Não serve para mim. Na verdade, né, o ser humano ele quer sempre o caminho mais fácil. À medida em que a própria palavra de Deus, a própria Escritura, ela vai confrontando a gente, vai exigindo certas renúncias, a gente começa a não achar aquilo muito atraente. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar, e aí todo ano são escritos vários artigos em revistas especializadas, documentários, entrevistas, revistas, né, diversas, né, até populares, documentários na própria televisão, na internet, né, sobre Jesus, sobretudo em 2 datas muito especiais, a época da Páscoa e a época do Natal. Sim. Né? E aí você vê uma enxurrada, sabe, de informações. Fica muito popular. Exatamente. Mas para o comércio. Claro. E aí o que acontece? E eles pegam a principal fonte que se tem de Jesus, que são os evangelhos, e tratam os evangelhos como uma biografia. Os evangelhos, deixa eu falar uma coisa, não são, viu, você que está assistindo a gente, eles não se preocupam com o caráter biográfico de Jesus. Eles não estão preocupados em saber como é que foi a infância de Jesus, se ele foi casado, se não foi casado, como é que ele vive. Não, ele não está preocupado com isso. Evangelho vem da palavra grega euangelion. Gélio, notícia. Então dá uma boa notícia. Então a proposta dos evangelistas é divulgar a mensagem de Jesus. É claro, Roberto, que dali a gente extrai muita coisa interessante sobre a vida de Jesus, o pensamento dele, mas a proposta dos evangelhos não é ser biográfica. Então, se eu pegar os evangelhos e tratá-los como uma biografia, eu estou cometendo um erro de análise. Uhum. E é o que acontece em muitos artigos por aí. Então, a gente pensar, esclarecer dúvidas acerca do Jesus histórico, do Jesus que passeou aqui, que viveu, que pisou aqui nessa terra, eu acho que vai ser muito bom para a gente elucidar uma série de questões e de dúvidas que são suscitadas todo ano, filmes, etc. E, ao mesmo tempo, eu penso que vai abençoar e edificar a fé de muita gente. Sim. Outra pergunta. A gente sabe que há a crítica. Ou seja, as pessoas, são 2 grupos, aqueles que defendem Jesus veemente, a gente pode observar até os protestantes, né, que estão nesse campo, e aquelas pessoas que criticam, dizem que não, ele não existiu. Eu gostaria de saber quais os argumentos, quais são as palavras-chave que eles usam. Um vai dizer assim, não, ele existiu por isso, e aquele não. Quais são os argumentos que ambos usam? Entendi, bacana. O período medieval, a Idade Média, que foi de 1453 até, na verdade, de 476 até 1453, 1000 anos aí da nossa era, foi um período de muita religiosidade. Sim. Muita religiosidade, né? Em que a igreja cristã, não gosto de falar especificamente católica, mas a igreja cristã, de modo geral, ela dominava o mundo, conhecido sobretudo o Ocidente. E havia muito misticismo, muito autoritarismo. Isso fez com que muitos intelectuais eles se afastassem do processo religioso. E o que acontece?
a partir de 1453, quando a história ela denomina essa data como o início da Idade Moderna, a Idade Moderna ela traz uma coisa muito interessante, que é fruto do Renascimento, que você falou aí na tua pergunta, a crítica. Sim. O Renascimento, assim, Roberta, foi o período dos últimos 1000 anos de maior quantidade de gênios e de pessoas intelectualizadas. É nesse período que a história também passa a ser muito importante, porque até então era aqueles contos, né? Sim, como se fosse a casa do vizinho, exatamente, e contava, exatamente. E aí a história passou a ser Claro, mais séria. Mais séria, então, foi o desenvolvimento, né? Na verdade, são dois pontos muito interessantes que se interligam, né? Que trabalham o pensamento que a gente tem hoje na modernidade. O primeiro é o Renascimento, que desenvolveu, tentou deslocar um pouco esse pensamento de muita religiosidade, tá bom? E o outro foi o Iluminismo. O Iluminismo foi o ápice do pensamento científico, né? Ele pegou aquela base que eu tinha de crítica e eu coloquei isso aonde? Nas ciências. E por que foi tão importante? Por que desenvolveu tanto, gente? Porque as ciências, elas trouxeram uma série de benesses pra gente. Vou te dar um exemplo muito claro. De cada 4 pessoas que a gente conhece, viu? Você que conhece em casa aí, 2 teriam morrido se em 1928 Alexander Fleming não tivesse inventado uma coisa chamada penicilina, o antibiótico da gente. O antibiótico hoje resolve muita coisa, né? Ou seja, o remedinho da avó, da tia, já não serve mais. Não serve mais. Hoje em dia a gente tem uma série de aparatos tecnológicos que foi tudo fruto do embrião desse processo, né? Nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Descartes, Galileu. Olha quanta gente que forjou esse pensamento que a gente tem hoje, esse pensamento crítico. Então, quando eu penso em termos universitários, e aí quando eu for me referir à universidade, à intelectualidade, eu vou sempre dizer academia, tá bom? Para a gente poder ficar claro aqui no nosso bate-papo. Então, assim, a academia, ela é extremamente crítica e ela parte do pressuposto que eu preciso provar tudo. Tudo tem que ter prova. Nada mais acontece porque Deus quis. Entende? Esse pensamento, que é um pensamento muito rico e importante, ele só tem um probleminha, são os extremos. Nós vivemos num movimento pendular. Ou nós somos extremados na crítica, ou nós somos extremados no dogma, no misticismo, entende? E eu penso que Cristo veio o tempo inteiro dizer o seguinte: você precisa ser equilibrado. Né? Então, para a gente encurtar aqui a ideia, depois desse meu preâmbulo aí, essas pessoas muito críticas, elas não acreditam em Jesus. Por quê? Porque qual a evidência científica de alguém que nasceu, foi concebido por um Espírito Santo? O nascimento virginal. Eu não consigo explicar isso cientificamente. Então, se eu não consigo explicar isso cientificamente, que cromossomo que foi, como é que foi isso, que tipo de fecundação, se eu não consigo explicar isso, eu não acredito. Nada muito diferente do que a gente vive do que a gente vive hoje. Exatamente. Exatamente o que a gente vê, né? Então, as pessoas... É o ver para crer, ver né? para crer, exatamente. É um pouco do Tomé, voltando um pouquinho lá dos evangelhos. Mas olha que interessante. Esse pensamento ele tem o seu ápice, tá? Essa crítica, no século XIX e iníciozinho do XX. Quando eu tenho dentro da academia, dentro da universidade, um tipo de crítica aos documentos históricos. E aí há uma crítica a uma série de coisas, tá? Tanto os documentos dos gregos lá, será que Homero existiu, que escreveu a Odisseia, né? Que escreveu a Guerra de Troia? Então, assim, faz-se uma crítica literária para tudo, inclusive para a Bíblia. Então, quando eu chego na Bíblia e eu tenho uma série de eventos sobrenaturais que não se explica pelo conhecimento racional, pela razão, pelo intelecto, eu explico pela ótica da fé, que é um outro tipo de saber. Tinha um filósofo, o último grande filósofo do iluminismo, chamado Immanuel Kant, ele dizia que eu tenho 2 tipos de pensamento. O pensamento fenomenológico é aquilo que eu vejo, que eu percebo, que eu toco, e o numenológico é aquilo que eu não vejo, é aquilo que é o sobrenatural. Nós cremos no sobrenatural. Então, quando eu não consigo ter uma evidência material,
eu não consigo ter uma evidência documental, para mim aquilo não é uma verdade, num prisma, num aspecto acadêmico. Então, essas pessoas vão usar o argumento seguinte: olha, eu não consigo comprovar cientificamente que Jesus ressuscitou. Como é que foi? Entende? Como é que é esse processo? E outra coisa, será que tem testemunhos? Será que não foram os discípulos que pegaram o corpo? E aí começa uma série de perguntas, uma série de indagações até válidas, mas que é importante, viu gente? Você que está nos assistindo aí, é importante você olhar sempre tudo, sempre tudo. Então o que acontece? Para as pessoas que elas são extremamente críticas, elas olham para o passado, olham para o Jesus e elas olham um Jesus muito etéreo, muito sobrenatural e não conseguem entender esse Jesus histórico que a arqueologia está trazendo muito para a gente agora. Então, olha que interessante. Eu tive em Israel há coisa de 3 anos atrás, fazendo um curso na Universidade Hebraica lá de Jerusalém, e você veja uma coisa. O ano passado você estava com a gente, né? Com o Rodrigo Silva estava lá com a gente, foi muito bom. Quero aproveitar para falar para vocês, se vocês ainda não conhecem o Rodrigo Silva, vai lá, dá um Google, que ele vai aparecer lá na entrevista do Jô Soares, e o pastor Pisaia, ó, besta dele. Meu Deus. Mas tem que se contentar com o Roberto, né? Gente, isso aqui é intriga da oposição, eles querendo dizer que eu não sou o suficiente. Vamos lá, já foi minha melhor aluna, tá, gente? Isso é intriga da oposição. Mas o que acontece? Então, assim, para você ter uma ideia de como essas coisas são dinâmicas, essas descobertas são dinâmicas, a gente esteve lá em 2017. O ano passado ele veio dar uma palestra pra gente, você estava lá aqui em Petrópolis, e nada do que ele falou, para não dizer nada, uma coisa só que ele comentou na palestra inteira, 1 hora de palestra, foram descobertas em 2018. Eu tive em 2017. Então, assim, as coisas são muito dinâmicas. Então, para as pessoas que defendem, né, a existência do Jesus histórico, qual é a importância da arqueologia para essas pessoas que defendem? Porque a arqueologia, eu já entendi, ela é uma ferramenta que vai comprovar realmente, porque antigamente, gente, a gente não tinha essa coisa de internet, né, foto para comprovar nada, não. Então isso é muito, muito, muito atual. Prende muito a gente, mas é algo muito atual. Então a arqueologia, ela vai ser essa ferramenta, vai ser a nossa prova de que realmente Jesus existiu. Foi bom você falar isso. Olha que interessante, gente. Dentro da arqueologia, que é uma ciência, né, como eu disse, não tão antiga, como por exemplo o direito, como a própria teologia, como a própria medicina. Sim. A arqueologia, criada no século XIX, ela tem 2 correntes nesse aspecto das questões bíblicas. Ela tem uma corrente chamada minimalista e maximalista. Minimalista, ela diz o seguinte: eu vou aceitar o mínimo da Bíblia. E a maximalista, eu vou aceitar o máximo da Bíblia. Aí olha que interessante você falar isso para você que está em casa, viu? Observe, viu, gente? Tem essas coisas hoje em dia da fake news, né, que está muito em voga hoje. Quando se vem, por exemplo, um intelectual da corrente minimalista, daquele cara que não acredita no mínimo da Bíblia, toda a mídia vai lá nele. Entrevista, ele aparece em programas, em revistas, dá um holofote naquela pessoa. Quando vem um intelectual da corrente maximalista, que tem os mesmos títulos, mestrado, doutorado, artigos científicos, escritos, etc., a mídia nem comenta que ele está aqui. Então, olha essa questão da exposição, como é que é importante. Por isso que é importante você que está em casa, cuidado com o que você assiste na internet, cuidado com o que você vê, porque é importantíssimo a gente, né, como a própria palavra, eu lembro lá no Novo Testamento, os bereanos, né, que olhavam tudo aquilo que Paulo falava para ver se estava conferindo. Você tem que fazer isso. Então não acredite em tudo. Aproveitando, já que o senhor já está falando sobre isso, quais as fontes a gente pode pesquisar? Gente, estamos com um historiador aqui. Quais as fontes certas para a gente poder chegar nesse conhecimento? A gente sabe que a gente está tendo aqui uma introdução, gente, o assunto é muito grande. Mas aí eu quero saber aquela fonte, porque a gente dá um Google hoje, a gente acha o que a gente quiser, né? E muita gente sai acreditando em poucas coisas. Sim. O quê? Tá na internet. A internet hoje é uma verdade. E o mais engraçado é o seguinte: a pessoa lê um artigo e já se acha doutor naquilo ali. A pessoa estudou anos, ainda estuda, e aí a pessoa lê um artigo e já sou fera naquilo. Então, quais as fontes corretas? Olha, eu posso ir aqui, eu posso ir nesse autor e eu vou realmente ter um conteúdo de qualidade. Então,
muita coisa interessante. Tem um livro muito interessante, gente, acerca do Jesus histórico. Foi um médico, teólogo e um pouco historiador que escreveu, Albert Schweitzer. Ele foi médico, ele foi prêmio Nobel da Paz. Olha que interessante. Esse cara, nos anos 50, ele escreveu Em Busca do Jesus Histórico. E é um livro muito bom para você ter. É um livro de fácil acesso, hoje não é tão caro, você consegue pegar aí nas mídias digitais, etc. Mas, só para a gente ratificar, vou citar 3 autores. Um da área de Jesus ali, no sentido contemporâneo e conterrâneo de Jesus, era judeu, que foi Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele foi um historiador judeu a serviço de Roma. Ele trabalhou para 2 generais que depois vieram a ser imperadores. O imperador Vespasiano e o imperador Tito. Tito foi o general que destruiu Jerusalém no ano 70. Flávio Josefo, no livro dele, Antiguidades Judaicas, anota aí, Antiguidades Judaicas, ele relata sobre Jesus. Ele fala, olha, existiu um homem chamado Jesus de Nazaré, que ele estava com alguns discípulos e houve... e ele era mais que um homem. Detalhe, Flávio Josefo não era cristão, não era seguidor de Jesus. E ele falou, ele fez feitos extraordinários. Eu estou parafraseando aqui, tá, gente? Depois você pode pegar, eu tenho o texto aqui direitinho. Então, assim, ele diz o seguinte... Olha que interessante, Roberto. Um judeu, não seguidor de Jesus, o cara falando, olha, esse Jesus ele era mais que um homem. Ele ele fazia as coisas milagrosas. Agora, muito interessante você falar sobre isso, porque os céticos vão dizer assim, mas na época de Jesus, o Messias, né, existiam outros Messias. Sim, existiam. Sim. Existiam outros Messias, tá? Até porque eles aguardavam, né? O povo judeu aguardava esse Messias. Mas veja que interessante, Jesus era mais que um curandeiro, né? Numa época em que a medicina não era desenvolvida, como a gente tem hoje, então o cara que trabalhava, que soubesse colocar as ervas, enfim, tratasse de aspectos assim naturais, para curar a doença de alguém, ele era considerado um mágico, um curandeiro. Se Jesus fosse só isso, como é que você me explica a questão dele, ventos e tempestades, ele controlar, ele andar sobre as águas? Porque esses eventos, pessoal, eles eram relatados não por uma pessoa, mas por várias pessoas. Então, há dentro da academia uma linha de investigação chamada a multiface das comprovações. Então, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, a Roberta, ela ouviu aquele fato, o Rodolfo também ouviu, e o Vinícius, tá bom. Tá. O que eles falaram? Como se fosse uma investigação de um crime. Eu vou traçando as evidências. Puxa vida, olha, a história tá batendo. Tá certinho aqui. Só pode ser verdade. E a outra coisa que é muito interessante eu falar, além das obras, então, para voltar aqui e responder a tua pergunta sendo bem objetivo. Flávio Josefo foi um judeu. Pastor, mas aí tem um judeu, Misael, aí não vale, o cara pode ter sido, tudo bem, então tá bom. Então vou dar o nome de 2 autores. 2 autores romanos, pouquinho depois de Jesus, ainda no primeiro século ali, 100 e pouquinho, tá bom? Né? Um foi Tácito, conhecidíssimo Tácito. Ele escreveu uma obra chamada Os Anais, que ele fala sobre o incêndio de Roma, em 64, que foi incendiada pelo imperador Nero. E ele fala, existiu uma seita na província romana da Judéia com o nome de Cristos. Daí os cristãos. Aí os cristãos. Então você veja, Tácito escreveu isso por volta ali de 70, quer dizer, Jesus morreu, vamos colocar ali 27, 30, né, da nossa era. 30 anos depois, já se falava dele. Em Roma, que estava a quilômetros de distância. E interessante, viu, pessoal, que Tácito não era cristão. E ele fala até com menosprezo, entendeu? No sentido pejorativo. E esses cristãos chegaram aqui.
Ainda bem que Nero está queimando eles vivos, tá colocando eles como, com peles, né, de animais para que as feras possam devorá-los. Então, assim, olha que interessante. Eu tenho um relato de um pagão. Tá lá, gente. É só pegar a obra, os Anais de Tácito. Eu não estou inventando nada. Eu não estou inventando nada. Um outro é Suetônio também, mais ou menos contemporâneo ali, 111, 112 depois de Jesus. Ele também tem uma obra, A História dos Césares, e ele também fala, chegou-se aqui em Roma uma certa seita de um tal de Cristo. Então, são evidências. Ou seja, não tem como você dizer que Jesus não existiu. Ele realmente existiu. Agora eu preciso de uma dúvida. Uhum. Ele existiu, beleza. Qual ligação ele tem com a Bíblia? Uhum. E aproveitando, já fazendo duas perguntas em uma, ele é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é aquele Jesus que morreu e ressuscitou. Quais as evidências históricas que ele morreu e ressuscitou? E como linkar esse Jesus histórico ao Jesus da Bíblia? Ótimo, ótima a tua pergunta. A gente precisa se situar, tá? Na cultura e no tempo, sempre. Em termos culturais, vou colocar aqui o Petropolitano, tá, gente? A gente está na Serra de Petrópolis, Serra do Rio de Janeiro, tá bom? Estado do Rio de Janeiro. O Petropolitano, ele tem uma cultura diferente da do carioca. Ele pensa diferente. Cultural, tá certo? A cultura, ela perpassa e ela vai moldando a sociedade. Ok? Tá aí, Betinho? Sim. Beleza. O que acontece? Hoje no Brasil, nós somos dominados pela cultura norte-americana. Tanto que o nome do nosso canal é Oneness. Juntos, não é isso? Unidos. Isso. Se a gente voltasse no tempo e estivesse no Brasil em 1900, nós íamos falar essa mesma palavra em francês, porque a cultura francesa dominava o Brasil. Quer ver um exemplo? Abajur, garçom, chauffeur, são palavras de origem francesa. Entende? Então, quando a gente queria ser chique, lá 100 e poucos anos atrás, a gente falava francês. Hoje em dia, quando você quer abrir uma loja de animais, você não coloca veterinária do Misa, você bota pet shop. Fica mais chique. É o pensamento. É isso aí. Qualquer semelhança é Mera coincidência. Então, o pensamento grego dominava, tá bom? Aquela região ali, para ficar claro para vocês. E o pensamento grego se dividia em duas partes. Dividia-se com a influência de um filósofo chamado Platão. Platão dizia o seguinte, assim que você morre, a sua alma ela é liberta do corpo. O corpo é a prisão da alma. Então, no ato da morte, você vai para o mundo metafísico, além do físico. É o mundo das ideias, é o mundo que realmente é importante. É aquele mundo que vale a pena viver. Uhum. Tá bom? E eu tinha um outro pensamento, que era o pensamento dos epicureus, e os epicureus mesmo, que eles resumiam a vida, Roberto? O prazer acima de tudo. Os epicureus e os estoicos. Os estoicos, eles diziam o seguinte, olha, o importante é você passar prova, dor, mas você resistir. Uhum. Mas para esses dois tipos de pensamento grego, que influenciavam pra caramba aquela época, morreu, acabou. Então, olha que interessante. Eu tinha dois tipos de pensamento. Esse corpo aqui é ruim, isso aqui, a matéria é ruim, eu tenho que libertar a alma, o espírito está dentro para poder eu realmente saber o que é verdade, o que é felicidade. E um outro tipo de pensamento, que morreu, acabou aqui, não tem mais nada. E o pensamento judaico não acreditava na ressurreição, apenas na ressurreição do último dia. Sim. Tá bom? Quando numa literatura apocalíptica, numa ideia de crise, numa ideia anagógica de que o fim do mundo. Nessa época, nós ressuscitaríamos e encontraríamos o Pai, Jeová. Pronto. Nenhum desses pensamentos fala de ressurreição no corpo. Não fala. Então, essa mensagem, olha que interessante, essa mensagem de Jesus morrer e ressuscitar no mesmo corpo, não era atraente. Não era atraente. Ninguém queria.
Tanto, isso é tão verdade, gente, que em Atos capítulo 17, lá pelo verso 11 ou 12, Paulo está pregando em Atenas. E ele está pregando muito bem, e Paulo tinha uma retórica incrível, uma oratória maravilhosa, falando os atenienses vão, poxa, interessante, acerca do Deus desconhecido, ele fala que aquele Deus desconhecido é Jesus, mas quando Paulo fala que ele morreu e ressuscitou, os gregos falam, olha, isso a gente não acredita, a gente volta. É aqui que entra a cultura, né? Aquela, eu não posso largar. Ótimo, exato. A cultura da época, muito legal a tua pontuação, Beto, pelo seguinte, a mensagem da ressurreição, eu estou fazendo um contraponto para explicar o ponto, tá? Vai ficar claro já já. A mensagem da ressurreição não era atrativa. Então, se eu quero divulgar alguém ou algum produto, eu preciso torná-lo aquilo atrativo. Uhum. Então, os discípulos, os apóstolos, os escritores, os evangelistas iam falar de tudo, menos que Jesus morreu e ressuscitou no mesmo corpo. Só tem uma resposta para isso. É verdade. Se ele morreu, ressuscitou. E eles morreram por isso. Pra você ver, não era uma coisa à toa. As pessoas estavam morrendo. A tradição diz que Pedro morreu de cabeça para baixo. Isso demora o tempo, o dobro do tempo para morrer. Um crucificado demorava em torno de 4 a 5 dias para morrer. Jesus morreu rápido, mas ele demorava de 4 a 5 dias. Sendo que quando estava quase morrendo, as aves de rapina já vinham devorando a pessoa meio viva ainda. Gente, isso é muito interessante. Então, eles pagaram a vida, sofreram, e iam sofrer por uma mentira? Desculpa, eu não vale acredito naquilo, não. Não vale a pena. E uma mentira dessa não duraria tanto tempo. Se fosse um mito, não ia durar tanto tempo. Porque a gente vê uma mudança, né? Da parte de antes de Jesus era uma coisa e depois de Jesus. Até na própria história a gente vê isso, né? Tem aquele AC e desceu, antes de Cristo, depois de Cristo. Então ele marcou realmente dividiu a história. Um ponto da história. Jesus é histórico. Então, é real. Então a gente agora entrou num ponto bom. Então essa é a importância para a humanidade. Ele veio para trazer uma nova esperança para as pessoas. Dar um novo entendimento. Eu gosto muito de um exemplo que o Rodrigo Silva. Se você colocar qualquer obra literária, de valor, tá? Cultural, de valor literário, um best-seller, dentro de uma prisão, dentro de um cárcere, volta depois de um ano. Vai haver mudança ali, intelectual talvez, ideológica, mas não de vida, não de caráter. Agora coloca a Bíblia, coloca os evangelhos, coloca Jesus ali. Jesus muda o caráter. E engraçado que até as pessoas que criticam Cristo, eles nunca vão, assim, odiar, nunca vão ter coisas ruins para falar daquilo ali. E geralmente na história a gente sempre vai ter alguma coisa ruim para falar. Então, pra gente fechar, gente, eu queria continuar aqui, ficar horas e horas falando. Mas pra gente fechar o canal, eu queria o senhor como Não, fechar o canal não. Fechar o canal não, gente. Eu quero fechar aqui. Quando ela falou fechar o canal, fiquei desesperado. Né? Não, vou fechar o canal, por favor. Fechar o tema de hoje. Fechar o tema de hoje, pra gente encerrar com chave de ouro, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem como um líder religioso para as pessoas que estão assistindo o nosso canal. Qual é a sua esperança enquanto um líder, um influenciador para essa juventude de hoje em dia? Em questão de um novo conhecimento, de uma nova visão, né? A gente já tratou aqui sobre crítica, sobre vários assuntos. Qual é o sentimento que flui do seu coração para que a gente, às vezes, melhore um pouco o nosso cenário, né, atual? Eu penso que a gente olhar para as Escrituras, a Bíblia, viu, pessoal? Ela é um mapa. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Inteligível pra gente, né? Ou seja, alguma coisa que fica muito clara pra gente. E eu me lembro muito da palavra explicar, tá? Explicar vem do latim explicare, ex, tirar, plicas. Plicas eram as dobras que os documentos romanos vinham, eles vinham dobrados, como um envelope de casamento, um convite de casamento, né? Para que eu possa entender o que está no conteúdo, o que eu tenho que tirar? Tirar as dobras, tirar as plicas. Isso é o sentido de explicar. Então, Jesus veio ao mundo para explicar que Ele é Deus. Ele é tão Deus, e Ele faz uma revolução religiosa incrível, Roberta, que eu convido a você, estude a história das religiões, estude ciências das religiões. Você vai perceber e vai vir o seguinte:
Antes de Jesus, todas as religiões, é o homem buscando Deus. O homem buscando Deus, atrás de Deus. Com Jesus, é Deus buscando o homem. Ele desceu para buscar eu e você. Meu Deus. É só você abrir teu coração. Meu Deus. Se você não está tocado por esse vídeo, por favor, eu peço que você assista novamente. Então agora a gente vai encerrar. Eu vou tomar um café com o pastor Misael. Vou continuar esse assunto. Porém, não acaba aqui, porque nós só estamos estreando no nosso canal. Se você foi edificado por esse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar. Deixe aqui embaixo as suas dúvidas, aquilo que você simplesmente não consegue responder porque você não tem a resposta. Deixa aqui embaixo que a gente quer se comunicar com você, a gente quer estar mais perto. Seja bem-vindo ao canal Oanas. Você está com a gente aí. Beijo. Beijo, galera. Oi, gente.